Bom, então como você pode perceber, com o comando ambiente a gente consegue quantificar as áreas úteis do projeto, né? Uma vez que ele só determina os pontos internos de cada ambiente. Eu vou clicar nesse sala 1 aqui, ó, só para a gente verificar direitinho. Então aqui você consegue observar que a área que ele delimita é uma área que desconta, né, a área das paredes. Então isso aí vai nos gerar um pequeno problema, que é a quantificação da área total construída do projeto. Como é que eu faço então para quantificar, para saber qual que é a área total do meu pavimento, enfim, a área do meu terreno, área externa, área de calçada, alguma coisa desse gênero? Como é que eu consigo fazer isso? E aí vai aparecer então aqui três comandos, ó, que é o área, né, e esse área tem um subitem aqui, né? Tem ainda o limite de área, que está desabilitado neste momento, e tem ainda o identificador de área. Ou seja, eu vou ter que criar agora limites, elementos que delimitam a minha área. Antes, para o delimitador de ambiente, eu tinha a própria alvenaria, né? Minha própria parede aqui, ela já é um delimitador de ambiente. Agora eu preciso especificar um objeto para que ele seja o meu limitador de área. Tá? Então, para isso, a gente vai fazer o seguinte: primeira coisa é duplicar essa planta. Não é bem duplicar, mas na verdade é criar uma nova planta de área. Tá? Repara que eu tenho aqui, ó, dos subitens, né, do comando área, eu ainda tenho o próprio comando área, que está desabilitado no momento, não é permitido utilizá-lo, né? Mas depois eu tenho aqui, ó, um comando chamado planta de área. E essa planta de área também pode ser acionada a partir daquele outro comando que a gente viu lá na vista, né, a respeito de plantas de piso, tem lá planta de área também, tá? Mas esse depois a gente revê lá com mais calma. Por enquanto vamos ficar por esse daqui. Então eu clico sobre o comando planta de área e ele vai me perguntar qual piso, ou seja, qual nível eu quero utilizar para poder fazer essa planta de área. Isso aqui agora é importante, porque eu só consigo fazer esses delimitadores de área, né? Só consigo desenhá-los uma vez por nível. Mesmo que eu duplique o nível, eu não vou conseguir redesenhar os meus limites, a não ser que eu apague os anteriores, tá bom? Então vamos lá. Eu vou fazer aqui, ó, do nível 1, que é o meu nível térreo, né? Ok. E ele me pergunta o seguinte: você pretende criar automaticamente linhas do limite, que é exatamente o que nós vamos fazer, o limite de área, né? Associada a todas as paredes externas. Então olha só que interessante, ele vai identificar todas as paredes externas da sua construção e vai criar automaticamente linhas abrangendo essas paredes externas. Isso quando a gente quer extrair simplesmente uma área total construída do projeto, é interessante dizer que sim, né? Porque ele já vai delimitar automaticamente, já vai desenhar, reconhecer automaticamente todas as paredes externas e vai criar esses limites. Dessa maneira nos poupa muito trabalho. Mas como o nosso ambiente aqui é muito pequeno, nosso projeto é bem pequenininho, né? Eu vou fazer uma vez apertando em sim e depois vou retroceder e fazer novamente apertando em não, para que você possa notar a diferença dos dois. Então, primeiramente apertando em sim, e nota que ele já criou aqui, ó, essas linhas roxas que já busca automaticamente, né, as paredes externas. Mas olha só aqui um detalhe, ele não está considerando ainda a área da parede. Então, de certa forma, está errado, né? O que a gente pretendia era a área bruta, né? Era aquela área total de construção. Então, eu vou retroceder, Ctrl Z, e vou fazer novamente. Então, área, planta de área, nível 1, ok, e agora eu vou dizer que não. Então, nota que agora ele criou a planta, mas não tem nenhuma daquelas linhas roxas, né? Então não tem nenhum limite de área. Então a gente vai ter que criar os limites de área manualmente. Então clico aqui sobre o comando limite de área, e aí são aquelas ferramentas que a gente já conhece, né? Que são ferramentas de desenho. Como o nosso desenho é muito simples, eu posso simplesmente clicar em retângulo e criar um novo retângulo abrangendo a área total do meu projeto, ok? Terminado de criar esses limites de área, eu posso apertar aqui, modificar, né? E agora eu tenho que reconhecer esse espaço interior aqui entre os limites como sendo uma área. Tá? Então aí eu vou clicar sobre o comando área. Cliquei sobre o comando área, aqui novamente. Note que do lado de fora ele não identifica a área, porque não tem limites, né? É infinito.
Mas quando eu posiciono no interior daquele espaço, ele já identifica todo aquele retângulo que eu criei como uma área. Cliquei, ele não criou a legenda. Por quê? Porque aqui, ó, estava desabilitada essa opção, tá? Eu vou retroceder, selecionar ela, então note que agora ela está marcada em azul, e aí ele já cria o identificador também da área. Se eu deixar desligado e criar a área, eu posso estar colocando esse identificador em posterior momento, tá? Então posso colocar aqui, ó, em OK, e agora vir por último no identificador da área. Então eu tenho a opção de identificar todos os espaços de uma única vez ou identificá-los manualmente, tá? Um por um. Então está aqui área 37 metros quadrados. E aí, exatamente como no exemplo anterior, né, no espaço anterior aqui, eu posso estar trocando o nome dessa área. Eu vou chamar, por exemplo, de, sei lá, apartamento 01. Então, se eu estivesse fazendo um prédio de vários pavimentos, eu poderia separar as áreas de cada um dos apartamentos. Então, o apartamento 01, ele tem 37 metros quadrados. Tá? Assim como eu poderia ter colocado aqui, ó, como área construída. Então, área construída, né? Então, essa é a minha área construída. E depois eu vou criar um outro como área externa, pegando aqui, ó, essa parte da calçada, né, que eu criei. Então, volto a clicar sobre os limites, vou desenhar novos limites, mas ele não vai considerar esse interior. É aquela mesma história dos nossos perímetros. Quando eu faço um polígono e crio outro polígono fechado dentro dele, o de dentro subtrai a área do de fora, tá? Então, se eu criar aqui agora um outro espaço, uma outra área, nota que ele só identifica o total subtraído aqui à área interna, tá? Então, esse aqui, olha lá o que foi selecionado agora, né? Eu posso vir aqui, ó, com o comando identificar novamente e tenho 45 metros quadrados de área externa. E aí eu posso colocar aqui o nome, por exemplo, de área externa. Assim eu fico com cada uma das identificações de forma individual. Se eventualmente eu excluir alguma dessas linhas internas, as áreas se fundem e, portanto, ficam redundantes. Tá? Ele está dizendo que a área de fora é igual à área de dentro. E ambas têm 82 metros quadrados. Isso aqui causa um erro no sistema e ele pede para excluir uma dessas áreas, tá? Para não ficar áreas redundantes, ok? Mas eu vou cancelar e vou deixar assim mesmo, separados. Se eu precisar fazer algum ajuste aqui no meu identificador, né, na minha legenda, aí eu posso estar fazendo da mesma forma como a gente fez lá com o ambiente, tá? Pode estar clicando aqui sobre a legenda, ok? E entrar lá no editor de tipo. Porque infelizmente essas medidas aqui, tamanho de texto, etc., a gente não consegue mudar por aqui, ó. Então teria que entrar lá no editor da família, né? Porque esse tamanho de texto, né, a gente só consegue trocar aqui, ó. Então, nas legendas, né? Esse aqui está com 3 tipos, mas eu posso estar entrando dentro dele, gerando, criando um novo, duplicando, colocando novos valores, enfim. Da mesma maneira como nós fizemos lá com o identificador de ambientes. E depois é só carregar novamente para o projeto, que ele vai substituir esses identificadores que já estão aqui colocados e aqueles que vierem a ser colocados.